vamos começar aqui a nossa rúbrica. Desculpem o atraso. Para o ano, prometemos corra melhor. Vai correr melhor. Esta nossa inexperiência acontece estas coisas, mas pronto, o que interessa é a boa vontade e estarmos rodeadas de pessoas impecáveis que no instantinho toda a gente se moveu, toda a gente, lá conseguimos tudo para iniciar aqui a nossa rúbrica. Eu e a Patrícia somos fundadoras da Nature Kids. É uma nova associação, ela existe desde maio e é uma associação que vai dar muito que falar. E é uma associação que promove o quê? Atividades infantis, atividades mais sustentáveis, diferentes, procuramos outro tipo de trabalho. À parte disso, decidimos criar o festival. E neste festival, que vocês, quem já esteve aqui de manhã, pôde-se aperceber que é uma junção de várias associações, de artesãos, pessoas da terra, a nossa cultura. Nós queremos mostrar aqui um bocadinho da nossa cultura, aqui da nossa freguesia e arredores, e do nosso concelho. Algumas não puderam estar presentes, houve alguns imprevistos, mas para o ano cá estarão com certeza. Por exemplo, era para estar ali embaixo a exposição da Lagoa de Santo André, mas a pessoa adoeceu, não pôde estar, mas pronto. Contudo, decidimos fazer uma rúbrica em que todos os anos vamos mudar o tema. Este ano decidimos fazer sobre a ansiedade, que é um tema que cada vez mais, infelizmente, sentimos dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas. Como educadora sinto isso um bocadinho. E então decidimos convidar aqui o Ricardo, que vai ser aqui o mediador para eu também não falar muito, que eu falo pelos cotovelos, ele tem O Ricardo vai mediar aqui a nossa conversa. Temos aqui o professor Nuno, que é o professor de primeiro ciclo, vai dar aqui um bocadinho, falar um bocadinho do que ele conhece, a nossa vereadora da Educação, e aqui a Margarida. A Margarida faz parte de uma pedagogia que eu e a Patrícia encontramos e que diz muito, que nós gostamos muito, que é a Escola na Floresta. Quem não conhece pode ir pesquisar um bocadinho sobre este tema, que é um educar na floresta ou na praia, em que esta própria pedagogia se conjuga com as outras todas, porque o que interessa aqui não é se é esta ou outra pedagogia, é todas se poderem juntar em prol do benefício das crianças. E temos aqui a Marisa, que é a nossa terapeuta. A Marisa, também já trabalhei com a Marisa, e pronto, e vamos ouvir aqui um bocadinho. Isto é uma conversa descomplicada, isto é uma rubrica de conversa de café. Se tiverem alguma questão, quiserem falar connosco, estejam à vontade, está bem? Eu já falei muito, mas tu... Estou um bocado nervosa, mas é primeiro, depois isto... É a ansiedade. É a ansiedade. Ricardo, vá, controla lá aqui as coisas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Débora o facto de estar cá. Foi desde o início e à Patrícia, foi desde o início que abracei esta possibilidade e ajudei a fazer esta conversa. Depois, deixem-me dizer que se há especialista em ansiedade infantil, esse não sou eu. No entanto, a minha tarefa é moderar, a minha tarefa é ajudar a dar dinâmica a isto. Quanto mais vocês intervirem, mais me ajudam e menos eu tenho que moderar. Portanto, conto com a vossa ajuda. Há microfones espalhados por aí. Bora lá. Então é assim, obviamente que, agora um bocadinho mais a sério, naquilo que nos toca a nós, e eu estou aqui em representação da Associação de Pais, obviamente que esta tarefa, esta questão esta patologia da ansiedade infantil, tocou-nos de alguma forma em questões pontuais, em conversas que tive com vários pais. A questão da pandemia também ajudou, e de que forma a acentuar esta patologia. De qualquer forma, eu, como disse, não sou especialista, vou deixar aqui a conversa, as causas e as possíveis ferramentas que temos para quem percebe, porque não sou eu. De qualquer forma, queria deixar aqui duas linhas de pensamento que se podem entroncar com isto. Em primeiro lugar, porque é a área que me interessa mais, é que a escola que temos, se é a escola que realmente queremos. Portanto,
se é uma escola que promove a desigualdade, por exemplo, como eu acho que vai acontecer agora, e tenho que falar nisto porque é um tema que a mim é importante, com a passagem de competências da escola para os municípios, até que ponto é que isto não vai agravar desigualdades, porque estamos a falar de câmaras câmaras com muito dinheiro e outras com muito pouco dinheiro e capazes de fazer a diferença. Se é isto que vai ajudar a combater a questão da ansiedade infantil, se é uma escola focada meramente nos resultados, na nota final, na competitividade, nos rankings, nos prémios de mérito, se é isto que também vai ajudar, se é uma escola em que os professores têm um programa que os sufoca, que não os liberta para temas que podem ser interessantes, como a ajuda e o trabalho com os pais e com as crianças que precisam. Isso é uma escola que também com os professores carregados de burocracia, de papéis para preencher, se é realmente isto que queremos. Portanto, deixo esta pergunta: é esta a escola que queremos e é esta a escola que vai ajudar, por exemplo, a formar pessoas para a cidadania, para a igualdade de género, pelo respeito pelos outros e, obviamente, pessoas com uma inteligência emocional maior e com mais capacidade para combater a questão da ansiedade infantil. Depois, por outro lado, a própria sociedade, se ela estará preparada para também fazer este esforço nesta ajuda. A sociedade muito focada na competitividade, em que nós, adultos, quase que somos meros tarefeiros, leva o miúdo à escola, traz a escola, vai almoçar, não sei o quê, vai às compras, faz o jantar e acabou. Se esta harmonia entre vida pessoal e vida profissional estará equilibrada, e ainda bem que hoje em dia, atualmente, é tema de conversa e de concertação social, o que a meu ver é ótimo. E, portanto, deixo estas questões como mote para continuarmos aqui a falar sobre isto. Portanto, e da minha parte não tenho mais nada para vos dizer. Vou deixar para quem sabe, se calhar começo pela Marisa, que está no terreno. E então perguntava à Marisa se, como técnica que intervém diretamente com estas crianças, quais as causas que identificas, quais as ferramentas que podem ser usadas para combater situações. Quer dizer, a ansiedade pode ser pontual, não é? Portanto, pode haver uma situação que cria ansiedade, mas é momentânea, é pontual. Portanto, estamos a falar de casos em que ela está descontrolada, digamos assim. Em que ela é patológica. Sim. Bem, então, a minha experiência... Acho que não é bem? A minha experiência em contexto escolar... ou seja, tenho duas experiências, não é? A experiência enquanto aluna, há muitos anos atrás, e atualmente a experiência enquanto terapeuta. E uma coisa que eu identifico na hora é... eu brincava muito mais. O que eu comecei a observar nas escolas é que nós estávamos muito preocupados com a aquisição de competências escolares e menos com a aquisição de autonomia, com preocupar-nos se as crianças estão realmente felizes, preocupar-nos com as necessidades de cada criança. As crianças são todas diferentes, tal como os adultos, têm necessidades diferentes. Uns precisam de mais espaço, outros precisam de mais energia, outros precisam de... Somos realmente todos diferentes. E quando nós olhamos para um modelo que não está desenhado à medida das necessidades das crianças, claro que é muito difícil, e eles são as primeiras a sentir isso na pele. Portanto, é inevitável que estas situações se comecem a identificar cada vez mais cedo. A pandemia, eu trabalhei durante a pandemia enquanto terapeuta ocupacional no contexto escolar, e eu acredito que agravou porque, especialmente crianças que começaram a ter contacto com este contexto, que antes havia, se calhar, mais disponibilidade para os pais entrarem, fazerem aquela preparação de, não há aquela separação, rígida que acabou por acontecer, não é? As crianças não tinham tempo para se adaptar à separação dos pais, das famílias, e, portanto, estávamos há pouco a falar sobre isso. Acredito que essa também foi mais uma situação que veio agravar. Outra coisa importante é, efetivamente, o tempo que as crianças passam em contexto fechado, em contexto de sala.
a natureza é a melhor terapia para toda a gente. É a terapia mais barata, é a terapia mais saudável que todos podemos ter. E eu também identificava muitas vezes, até durante a pandemia, famílias que se fechavam mesmo ao fim de semana e em vez de irem para a praia, não estavam em contacto com mais ninguém, mas criou-se também um pouco ok, agora não podemos ir a lado nenhum, ficamos em casa. Portanto, eu acho que também houve uma interpretação muito rígida em situações, não estou a dizer em todo o momento, claro que houve momentos muito piores da pandemia, mas houve momentos em que não havia necessidade de estarmos fechados em casa, à frente da televisão, podíamos perfeitamente ir à praia, ir ao jardim, não era preciso ter um cão para passear. Ou então vai para a trela, é por isso que eu acredito que muitas pessoas fizeram isso. Mas sem dúvida, o meu contributo é este. Efetivamente a natureza é a melhor terapia que todos temos. A natureza dá-nos experiências sensoriais que ajudam a que, no caso das crianças, a maturidade e o desenvolvimento neurológico seja muito mais saudável. Portanto, eu sou apologista de que a natureza é a melhor terapia. Não tirando o trabalho dos terapeutas, que nós fazemos um trabalho incrível e às vezes tem que ser em contexto específico, mas, carambas, vamos aproveitar o que a natureza tem para nos dar, está bem? Vou aproveitar a deixa. Margarida, natureza, o projeto de escola na floresta, tem tudo a ver com esse contato com a natureza, e aproveito esta deixa de que forma é que esta pedagogia, não sei se lhe posso chamar pedagogia, porque no fundo é complementar a qualquer outra pedagogia, de que forma é que pode ajudar a mitigar estes efeitos? Ok, obrigada também por ter sido convidada. Também estou aqui em nome pessoal e em nome da associação que represento, a Associação Escola da Floresta. Obrigada às organizadoras e a todos os presentes. A Escola da Floresta é então uma abordagem que pode ser complementar à escola, digamos, tradicional. E o que é que ela pode trazer às crianças? Este contacto sistemático com a natureza, organizado em programas que são pensados pelos profissionais de Escola da Floresta. Isto é uma profissão relativamente recente em Portugal. Nós, neste momento, temos já bastantes líderes de Escola da Floresta espalhados por Portugal. No entanto, ainda muito poucas pessoas conhecem, e estes líderes foram formados pelas entidades inglesas, que foi então quem sistematizou esta pedagogia, esta abordagem. E a associação promove esta formação certificada porque achamos que faz sentido manter a qualidade que já tem vindo a demonstrar muitas provas, já deu provas na Grã-Bretanha e noutros países onde se foi inspirar, por exemplo, nos países escandinavos, não é? Como sabemos, nos países escandinavos desde sempre a natureza faz parte da escola e a natureza também é a escola. E então nós achámos muito importante, quando fizemos a formação, ficámos completamente apaixonados porque em implementar esta abordagem em Portugal, isto foi em 2017, e porquê? Porque as nossas crianças hoje em dia, como estamos a dizer, os cães passeiam mais na natureza do que as próprias crianças, e os próprios reclusos que estão na prisão estão mais tempo na natureza do que as nossas crianças, claro, está de uma forma geral, falando de uma forma muito geral. Portanto, isto é um problema da sociedade atual. Os pais não têm muito tempo para ir com as crianças à natureza e, portanto, estes programas de Escola da Floresta tentam mitigar tudo isto, transformando a escola num local onde existe também mais esta possibilidade. Se as escolas não têm espaços verdes, então as crianças têm que sair da escola em horário curricular. Não é para todos. Todos os que estão na escola devem ter direito à Escola da Floresta. E é esta a nossa missão da associação, é que todos venham usufruir destes programas. Então o que é isto de um programa de Escola da Floresta? São programas que são semanais, portanto 2 horas e meia por semana num
local natural, preferencialmente com árvores, porque são elementos estruturantes e que depois trazem a si todo um conjunto de biodiversidade que ajuda então a desenvolver as atividades. São programas liderados por profissionais que estudaram e que desenvolveram um trabalho interior, digamos interno, ou se desenvolveram e que estudaram como observar a criança e como ajudá-la, como a ajudar no desenvolvimento. Nestas sessões não é passado currículo, ajude-me, professor, o currículo teórico, digamos assim, estamos a falar de um currículo que podemos chamar de currículo escondido, o desenvolvimento socioemocional da criança, que é tão importante para ela no futuro, no presente e no futuro, poder se sentir bem com ela própria e saber dirigir a sua própria vida, que é isso que todos queremos enquanto pais, que elas tenham autoestima, confiança em si próprias, que desenvolvam a sua criatividade. Cada vez mais precisamos nesta sociedade tão cheia de estímulos e que se foquem, promove imenso o foco e uma série de características, desde o movimento, estamos a falar de movimento, também de espiritualidade, não estamos aqui a falar de espiritismos, mas de espiritualidade. Nós na natureza sentimos-nos íntegros, estamos no nosso meio, no fundo todos nós fazemos parte da natureza, só que de repente desviamos e temos que voltar a ela. E é portanto estes programas que já existiu em 2018, 2019 um projeto que foi o primeiro em Portugal, desenvolvido o ano inteiro na escola Várzea, da Várzea de Sintra, em que os meninos do 1º ao 4º ano tiveram então a oportunidade de fazer Escola da Floresta o ano inteiro. Foi um programa financiado pela Gulbenkian, Academias do Conhecimento, e teve um resultado extraordinário. A partir da 12ª sessão, tivemos que, obviamente, tivemos indicadores, tivemos que monitorizar certos indicadores e todas as crianças, a partir da 12ª sessão, tinham atingido uma média excelente em todos esses indicadores, no sentido em que tinham desenvolvido todas aquelas capacidades que nos propusemos desenvolver. A comunicação, a confiança, o desenvolvimento motor, enfim, um conjunto largo de indicadores. E, portanto, por isso é que esta abordagem para mim pareceu, também estudei pedagogia Waldorf, mas esta abordagem pareceu muito mais democrática, porque podemos chegar à escola, qualquer escola, seja de qualquer pedagogia, e agora só estou a falar mais, demais, e podemos implementar, haja, claro, capacidade para pagar às pessoas que estão por trás destes projetos, e já há muitas espalhadas pelo país inteiro. Eu não sei se respondi a tudo, porque quis dar um lamiré. Vamos ter mais tempo. Vamos falando. Sim. Obrigada, Ricardo. Já agora, intervenham, por favor. É só levantar o braço e há de chegar o microfone aí ao pé de vocês. A qualquer momento, está bem? Já agora, de deixar aqui uma questão. Já se falou-se em pandemia, e a pandemia, sabe-se, teve um efeito grande na nossa vida, nas escolas, nos locais de trabalho, em todo lado. Na escola, e relativamente a esta questão da ansiedade infantil, que efeito é que teve a pandemia? Ou seja, calculo que tenha agravado muito as várias situações, e de que forma é que um professor, em contexto de sala de aula, pode ajudar? Antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Queria saudar a todos os presentes, queria também hoje saudar especialmente também os professores que estão aqui presentes, só porque é o Dia Mundial do Professor, e queria então saudar ainda mais especialmente os meus alunos e as alunos que também estão aqui presentes, que é um gosto ver-vos aqui. São o mais importante de tudo, são eles, não é?
Pronto, em relação à situação da pandemia e da pandemia da escola, nas escolas, o efeito que teve, aquilo que se sentiu, houve uma distinção clara entre aquilo que nós podemos chamar informalmente os alunos que vieram da pandemia e os alunos que estavam antes da pandemia, ou seja, aqueles alunos que enfrentaram o primeiro, eu vou falar especificamente do primeiro ciclo, não é? Que é aquilo que eu acompanho. Os alunos que estavam no primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, e aqueles alunos que, quando chegaram a qualquer um destes anos de ensino, anos de ensino, aliás, dentro do primeiro ciclo, vinham de momentos de estar em casa, ou seja, tivemos o ensino à distância e tudo mais. E houve crianças, para algumas, claro que teve um impacto grande em todas as crianças, mas especialmente aquelas crianças que apanharam a altura da pandemia no final do pré-escolar. Estou a falar a nível daquilo que eu senti como primeiro ciclo, claro. No final do pré-escolar, ou também ainda no primeiro ano do primeiro ciclo, foi aquelas crianças que se sentiu mais na escola o impacto. Em todas, claro que evidentemente que isto foi geral em todas as crianças e em todos os adultos, como é evidente, mas nessas crianças foi onde se notou mais. E notou-se, eu não estou aqui a falar, como é evidente, a nível da parte dos conteúdos, depois houve uma preocupação enorme em recuperação de conteúdos. Não estou a dizer que não fosse importante essa recuperação, evidentemente que é, mas acima de tudo é importante a recuperação da socialização. E isso notou-se muito bem na altura do regresso às aulas, ainda em tempo de pandemia, e voltou-se a notar de forma diferente agora nesta continuação de regresso às aulas, no momento em que se está a voltar aos poucos à normalidade. Pronto, este ano podemos dizer que é um ano em que as escolas estão a entrar na normalidade. E aí, estranhamente, foi evidente também a diferença nessas crianças. Ou seja, quando foi aquele primeiro regresso, inicialmente ainda em pandemia, com as restrições todas que nós tínhamos, que as escolas tinham, que os alunos tinham nas escolas, o estar fechado nas bolhas, tudo isso, foi evidente que as crianças sentiam-se estranhas. Ou seja, tens aqui um recreio inteiro, o recreio vai aqui, contorna o edifício todo da escola, mas o teu cantinho é este. E é nesse cantinho que tu tens que ficar. Ou seja, isto para as crianças estão a ver o impacto, não é? Crianças, quando estavam habituadas a correr, a brincar, a estar com todas as crianças da escola, não interessava se era do quarto ano, se era do terceiro, se era eu podia estar no segundo ano, mas tinha aquela grande amiga que era do quarto, ou aquele menino que gosta de brincar do pré-escolar, com que fazíamos uns jogos muitos dias. Tudo isso, nessa altura, parou. E isso acabou por ter um impacto muito grande nas crianças. O impacto não só na socialização, mas mesmo até no desempenho deles em sala de aula. E quando estou a dizer o desempenho, não é porque tenham estudado mais ou tenham estudado menos, não é isso, não é por aí que eu quero levar a esta intervenção. É ao nível do desempenho, a nível, acima de tudo, da concentração e da ansiedade que se gerava neles. Houve uma coisa que nesses primeiros momentos do regresso às aulas pós-pandemia, e que antes não se assistia regularmente, é este tipo de situação. E se calhar muitos pais estão aqui, outras pessoas também assistiram isso, os pais em casa, as pessoas também na escola. Uma situação que existia recorrentemente, não é uma vez, nem duas, nem três, é isto. Estávamos em sala de aula, podíamos estar a debater um tema qualquer, e de repente um aluno levantava o braço. Podia intervir. E quando eu ia perguntar, então, diz lá. E frequentemente a resposta é esta: eu já não me lembro. Ou seja, o nível de concentração das crianças tinha-se alterado drasticamente, porque isto antes até podia acontecer. Se calhar num ano letivo aconteceu uma ou duas vezes. Após o tempo da pandemia do regresso às aulas, isto é recorrente. E eu não podia dizer, não, este menino estava distraído, não estava com atenção às aulas, estava a brincar. Não estava. Tanto que estava concentrado com atenção ao que estava a passar nas aulas, que quem intervia dentro do tema que nós estávamos a debater. Só que, infelizmente, a concentração, os níveis de concentração não eram os mesmos. E por muito que eles quisessem, tivessem com atenção naquele momento que quem intervia, desligavam, já não se conseguiam lembrar aquilo que a cabeça deles já estava a pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, que a concentração não lhes permitia participar. Isto acontecia muitas vezes. E penso que é daquelas coisas que parece assim uma coisa muito pequenina, não é? Mas aconteceu tantas vezes que acabou por ter algum impacto também em mim, porque me surpreendeu ver, nós ouvíamos, já durante os tempos que estávamos em casa, na pandemia, ouvimos falar do impacto que ia ter nas crianças e percebíamos isso e teoricamente entendíamos tudo isso. Mas naquele momento assistia a algo tão vincado, pensei, não, isto é real, isto acontece, já deixou de ser um exercício teórico de algo que podia acontecer no pós-pandemia,
Mas não, é uma coisa que está aqui a acontecer e que está-se a refletir nas crianças. Pronto, não sei se já estou a falar demais. Pronto. Depois temos aquilo que foi agora o reverso da medalha e que foi exatamente também marcante. E aconteceu o seguinte: este ano as coisas voltaram, ou estão a voltar progressivamente ao normal. Ou seja, os miúdos na escola já podem correr a escola toda, já podem brincar com os alunos das outras turmas, felizmente, não é? Penso que estamos todos de acordo nisso. Mas houve uma coisa que me marcou nos primeiros dias, que foi a reação dos miúdos quando perceberam, quando nós lhes dissemos: vão, voem, brinquem, aproveitem, corram a escola toda, é vossa. E isso me lembrou-me de uma coisa que vi há alguns anos atrás. Já agora, aqui quem é que costumava ver ou ainda vê os Simpsons? E houve um episódio, e foi mesmo que me veio a ideia naquele momento, acho que no intervalo do primeiro ou segundo dia, me lembro um episódio dos Simpsons que já deu há alguns anos atrás, e nesse episódio dos Simpsons o que é que se tinha passado? Os meninos estavam habituados a estar em casa, nessa altura não foi por nada de pandemia, no episódio estava por causa da televisão, mas entretanto houve uma coisa da televisão que não os agradou, eles deixaram a televisão e vieram para a rua. E já estavam tão desabituados de estar na rua, do teu contacto com os outros, que chegaram cá fora e não sabiam quase reagir. Ou seja, eles esfregavam os olhos para a luz do sol, eles olhavam uns para os outros e para os brinquedos sem saber como reagir. E uma coisa que me deu graça nesse episódio dos Simpsons uns anos atrás foi que, ao mesmo tempo que estava essa cena, eles puseram a acompanhar essa cena, deixa-me lá lembrar, a sonata número 6 de Beethoven. E o que é essa sonata número 6 de Beethoven? Assim, uma coisa muito rápida de música clássica. Sim, também, apesar do que eu compito, sim, são umas coisas mesmo de música clássica. E essa sonata, que é uma sonata pastoral, que tem a ver com a natureza, estamos a falar há pouco, tem a ver com a natureza, é exatamente o andamento que eles lá colocaram, tem a ver exatamente com as pessoas voltarem à rua, voltarem a ver a natureza, sentirem-se junto à natureza depois da tempestade. Ou seja, foi exatamente aquilo que me lembrou nesse episódio dos Simpsons. Eles voltaram a ir para a rua. Exatamente, sempre visionários os Simpsons. E aí naquele dia a reação dos meninos foi o que me pareceu. Que eles, mas podemos mesmo? Podem. Mas podemos brincar com tudo? Podem. Mas mesmo com os alunos de outras salas? Sim. Então, mas não temos... Não, podem, à vontade. E alguns dos meninos, alguns foram logo, mas alguns meninos ficaram ali um bocadinho assim à espera do que é que vem assim. Não, mas é mesmo isto. E pronto, e houve, portanto eu faço esta distinção, houve aquele impacto do regresso durante a pandemia, mas sentiu-se também este regresso agora dentro da normalidade. Ou seja, o que para nós foi a normalidade, para nós sempre foi a normalidade, neste momento para eles parecia que não é a normalidade. Felizmente é, eles vão se habituar rapidamente. Quem é Marisa? Marisa. Podem levar o microfone à Marisa, se faz favor. Vamos lá ver se eu dou conta da minha ansiedade. Também não me dou muito bem com esta coisa. E um bocadinho grande atrás, estamos a centrar na ansiedade na parte escolar. Eu trabalho com crianças dos 0 aos 6 anos. E foi interessante, não obedecendo aqui à parte cronológica, foi à medida que vocês iam falando, veio vindo algumas coisas, quando a Marisa falou da natureza, do importante que é para ir para a natureza, quando o professor Nuno falou das dificuldades de concentração que vêm de uma pandemia, e a verdade é que nós somos natureza, e como natureza temos ritmos. E esses ritmos não são respeitados desde o início, desde a concepção, desde a gravidez, desde o parto. Hoje em dia é rara a criança que nasce de termo, há toda uma pressa, as crianças vão demasiado cedo para a escola, separam-se demasiado cedo da figura que lhe dá tranquilidade, conforto e segurança, e não há concentração quando há medo, e a pandemia trouxe-nos muito medo, a nós e às crianças. E a ansiedade tem muito a ver com... A ansiedade será uma suposta resposta saudável a qualquer situação que tenhamos que agir.
torna-se uma perturbação quando é motivada por fenómenos que não são naturais e que não era suposto eu, por exemplo, estar a tremer por segurar no microfone, porque o microfone não vai morder. Mas é se calhar aqui mesmo no bebê, na nossa formação, que vem depois a manifestação desta ansiedade patológica, de muitas necessidades que não foram satisfeitas, de uma segurança que não nos foi transmitida, que mais tarde, dizemos, é difícil de trabalhar, por mais estratégias que hajam para lidar com a ansiedade, ela torna-se mais difícil porque está muito intrínseca. E então era só aqui por um bocadinho atrás que a ansiedade vem muito antes da escola, vem logo aqui destes ritmos, acho eu. Peço desculpa. Muito boa tarde a todas e a todos. Saudar a Natur Kids, instrutores da Débora e da Patrícia. Apenas aqui uma questão. Nós, enquanto pais, notámos, e eu penso que isso foi um pouco transversal nas casas de cada um de nós, que os dispositivos eletrónicos e a influência dos dispositivos eletrónicos e audiovisuais naquilo que se falava sobre déficit de atenção nas crianças era de facto uma realidade. Até que ponto é que vocês notaram isso, em particular, se calhar para o professor Nuno poderá responder mais facilmente, e até que ponto é que a ansiedade na geração Covid, como lhe chamaram, pode ser conotada com a ausência de horas de dispositivos audiovisuais que estavam, a partir de que nasceram aqui a partir de um hábito, de vários meses em casa, em que obrigatoriamente, e este obrigatoriamente aqui, naturalmente entre aspas, era maior. Portanto, até que ponto é que essa ansiedade também, principalmente nesta geração, tem a ver com a utilização exacerbada de meios audiovisuais e dispositivos eletrónicos? Bom, eu sem dúvida estou totalmente de acordo que os meios audiovisuais, o exagero da utilização desses meios contribui e não é pouca para a ansiedade. Eu lembro também, por exemplo, mesmo no pré-pandemia, há uns anos atrás, numa escola que eu estava, e tinha lá um aluno que eu notava que ele era muito ligado aos meios audiovisuais, mas só tive noção do quanto ele era tão ligado quando houve um dia em que, deixa-me só posicionar bem a história, em que houve um dia que eles tinham uma atividade com alguém que podiam utilizar os meios audiovisuais, e nesse dia essa atividade não se realizou, já não consigo precisar bem porquê. E optou-se por fazer antes um passeio exatamente pela natureza. E eu lembro-me, e nunca mais me esqueci da situação, que essa criança começou a chorar desalmadamente e disse explicar, então mas porquê é que se passa? Porque não vamos, mas olha, vamos passear pela natureza, vamos divertir, vamos ver coisas, vamos vocês podem brincar uns com os outros, vamos explorar. E essa criança disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, que foi, mas eu sem o tablet, telemóvel, não sei o que é, acho que é o tablet, eu sou o tablet, eu já não me sei divertir. E é uma criança de 6 anos. E foi algo que me deixou assim um pouco, sinceramente, usando a palavra direta, fiquei um pouco chocado com isso. E acredito que tal como tivemos essa situação com essa criança, se calhar há muitas crianças também que estão nesta situação e realmente o tempo da pandemia e o tempo em casa, e não só pela utilização dos meios audiovisuais para as aulas à distância e tudo mais, mas também às vezes o próprio exagero dessa utilização, porque os miúdos estavam aquele tempo todo em casa, realmente não saíam para a natureza, estavam ali fechados, acabavam de passar também não só no tempo que já passavam devido às aulas à distância, dos meios utilizados para as aulas à distância, também acabavam por tinham a parte do trabalho da escola nesses meios, e a seguir ainda tinham a parte da diversão também nesses meios. Eu acho que isso não ajudou nada a nível da concentração, e acho que ainda ajudou menos depois à socialização. É uma coisa que nós vemos muito hoje em dia, às vezes somente, não digo tanto ao nível do primeiro ciclo, não é, mas a nível das outras escolas, quando nós vamos às outras escolas e vamos ao intervalo e olhamos para os alunos e eles estão juntos, realmente estão juntos.
mas estão juntos todos a olhar para o telemóvel. E eu fico a pensar, mas será que eles estão a comunicar entre eles? Ou será que, pelo menos, que estão no mesmo aplicativo? Pronto, sim, uma forma de socialização, não é o ideal, mas uma forma de socialização, mas também não me parece que seja por aí. Isto tem que se evitar. A escola tem um papel, a família também tem um papel muito importante, tanto a escola como a família tem um papel muito importante no fugir a este status quo que temos atualmente em relação aos telemóveis, aos tablets e tudo mais. E penso que daqui para a frente tem que se olhar com outros olhos para isto tudo. Se haverá vontade de olhar com olhos de ver, não sei se toda a sociedade está neste caminho, porque não... Quantas vezes nós vamos estamos todos aqui, sabemos disso, estamos num restaurante e vemos o pai, a mãe, o filho mais novo, o filho mais velho, a avó estiver lá presente. Não, a avó normalmente até não está. Mas está tudo a olhar para o telemóvel e não confraternizam. E se calhar também não ajuda, como é evidente, isto não é uma crítica para ninguém. Se calhar já todos os que estamos aqui o fizemos, não é? Em alguma ocasião. Mas é um trabalho que tem que ser feito. A escola deve participar nisso, especialmente, e o que eu vou dizer, se calhar não vai ser popular entre alguns alunos mais velhos que possam estar aqui, mas tem que participar nisso, eu acho, a nível da limitação dos telemóveis. Não estou a dizer que tenham que sair esses dispositivos, tenham que sair das escolas, mas podem estar nas escolas, mas utilizados para fins pedagógicos. Ou seja, que não se torne o centro da escola aquela preocupação dos miúdos às vezes estarem em sala de aula, e não estou a falar do primeiro ciclo, como é evidente, mas estão preocupados se parece que vibrou, mas agora não posso ir ver. Ou seja, está-se aqui a criar uma nova ansiedade também nas crianças a partir também desta situação. A nível do primeiro ciclo, e para ajudar a fugir disto que se foi criando durante os anos da dependência, dos anos da pandemia, da dependência destes meios eletrónicos, acho que uma das melhores soluções já foi dada aqui várias vezes nesta mesa, que é, sempre que possível, tirá-los da sala de aula, levá-los para o terreno, levá-los para a natureza e estudar as coisas in loco, é menos tempo que ali estão, enquanto estão entretidos na natureza, entretidos, vou salvaguardar o que disse, entretidos pedagogicamente, enquanto estão na natureza e estão a investigar e tudo mais, pelo menos não estão a pensar tanto nisso. E se depois utilizarem esses meios, vai ser para investigar realmente as coisas que viram quando estiveram no terreno. Ou seja, orientá-los no sentido, não, isto não é só para a diversão, não, isto não é só para o ensino à distância, que felizmente já lá vai, isto pode ser uma ferramenta útil. O que é que a escola tem que fazer? Ensiná-los como tornar aquilo uma ferramenta útil. Já levei um ralhete agora. Aqui no seguimento da conversa do professor Nuno, eu sou educadora de infância, não é? Então o meu público-alvo é um bocadinho, são mais pequeninos. E o que é que nós notamos? Eu notei, por exemplo, quando eu cheguei, eu tive de licença de maternidade, e quando eu voltei, e antes quando nós íamos e voltávamos, né, por causa do Covid, eu notava que eles, quando voltavam, estavam sempre muito mais agitados, porque tinham que recomeçar tudo outra vez. Eles tinham que, ora tinham que estar quietos, ora tinham que expandir, ora tinham que estar quietos, e eu notava que eles chegaram a um ponto, estavam perdidos. Então o que é que isso fez? Com que eles ficassem mais agitados, mais agressivos, não sabem fazer um Lego, jogam com tudo ao ar. Eu notei que todos os ensinamentos, né, que nós temos vindo a fazer, nós, muitas de nós educadoras acompanhamos os meninos, né, todos os anos, e eles saberem pôr o brinquedo, saberem se estão aqui uns na casinha, outros no outro cantinho, eles perderam isso tudo. Eles deixaram mesmo de aprender a brincar. Eles sentiam muita falta, lá está, dos telemóveis e de... por exemplo, meu filho disse-me uma frase que me chocou muito também, que é: eu não sei não fazer nada. Eu dizer, filho, não, agora vamos ficar aqui. Eu vi que ele começa a ficar agitado e disse-me: mas eu não sei não fazer nada. Ou seja, o estar quieto é ter que estar sempre com o telefone. O parar e observar uma natureza, ou estar a olhar os desenhos das nuvens, quem é que nunca fez isso, né? Quando éramos miúdos, não fazer nada, estar só deitados na relva a conversar. Os miúdos de hoje em dia não sabem fazer isso, e isto assusta-me, e daí nós termos desenvolvido este projeto, que é, eles não sabem não fazer nada, eles não sabem observar
as pequenas coisas. E, por exemplo, deu-me muito prazer uma das festas que nós fizemos e decidimos implementar, foi a atividade piloto, que foi os exploradores Nature Kids. Sair das típicas festas, não é? Do insuflável, então nós pegávamos no grupo e íamos natureza adentro. E eles pareciam que estavam num sítio, uau, que nunca tinham visto. E nós demos por eles a divertirem-se imenso, passaram tempos e tempos a observar um formigueiro, a verem as formigas a passear, e nós pensámos que esse é o caminho, ou seja, olhámos uma para a outra, não é? E dissemos, realmente, não é? Este é o caminho certo. Eu sou educadora e eu gosto de muitas pedagogias, eu não sigo nenhuma, eu não concordo com isso, pessoalmente. Acho que nós podemos ir buscar a todas elas um bocadinho, porque nenhuma criança é igual, não é? As crianças, cada uma precisa do que elas próprias, pela curiosidade, pela maneira de estar, cada uma precisa de uma pedagogia, né, diferente. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalho de projeto, eu faço muito com os meus alunos, gosto muito também, e eu sentia que eu ia pouco à rua, eu sentia que fazia poucas atividades de exterior. E o que me fez acordar, né, foi quando eu, como mãe, me apercebi em casa que afetou muito o estar fechado o meu filho. E eu disse, como educadora, mudei, porque acho que nós estamos sempre a crescer como profissionais, não é? Nós estamos sempre a estudar e a aprender, e comecei a pesquisar e encontrei esta nova pedagogia que me identifiquei bastante, tirei algumas formações e pronto, e acho que é mesmo isso, que nós fiquei assustada sobre isso, e principalmente quando eu comecei a ver isso no meu filho, a chegar a casa, por exemplo, eu agora fico feliz porque o meu filho chega a casa e já me diz assim, mãe, posso ir à rua? E eu fico tão feliz que este ano consegui ter o meu filho a brincar na rua e eu estar na janela como a minha mãe. Gustavo, toda a gente no meu bairro sabe o nome do meu filho. Não sabe? Marisa, minha vizinha, quem não sabe? Gustavo, sai daí de cima! Vem para casa! Pronto, está a ficar escuro, vem para... Alguém viu o Gustavo? E ouço alguém. O Gustavo foi dar a volta ao bairro! E eu fiquei tão feliz, porque finalmente estamos a sair à rua. Finalmente eles estão a poder usufruir da natureza. Foi... Ricardo, já não digo mais nada. Vou passar, senão a senhora vereadora dá um ralhete daqui a nada. Ai, não. Então, e agora, tentando, já falámos aqui no terreno, não é? Como é que cada um pode intervir ou deve intervir, ou que ferramentas é que tem para intervir nesta área. Pois há aqui um lado que é o poder local, não é? Porque, como em tudo, também a questão da ansiedade infantil pode ser combatida de formas diferentes, até porque os contextos sociais e socioeconómicos podem ajudar ou permitir um combate diferente das próprias famílias, porque, como em tudo, infelizmente é assim. Portanto, não só na escola, mas também na sociedade, como é que as câmaras, o poder local e também o Estado, não é? Neste caso, focando aqui mais nas câmaras, podem intervir nesta área, ou devem. Muito bem, obrigada. Já lá vou. Primeiro quero cumprimentar a Débora, a Ana Patrícia que não está, mas quero estender também o cumprimento a ela, porque de facto uma associação recém-formada consegue já pôr este parque central completamente cheio, com uma dinâmica absolutamente extraordinária, e consegue hoje trazer aqui um assunto com o qual ainda há pouco estávamos a brincar, mas que é extremamente sério. Porque, como já aqui foi dito, uma coisa é nervosismo, ok? Agora eu tenho o microfone na mão, aqui as primeiras palavras, a gente sente sempre um bocadinho a boca seca, aquele nervosismo. Falar, ninguém gosta de estar exposto. Isso é um nervosismo. Outra coisa é a ansiedade. E a ansiedade resulta de um medo que não conseguimos explicar. E quando falamos de ansiedade infantil, é um medo, é um monstro que a criança carrega, que ela não consegue exprimir, e ela se calhar nem sabe o porquê. Os adultos, hoje em dia, nós tentamos arranjar ferramentas
ainda que haja já um preconceito com psicóloga, psicanálise. Também é sabido que no nosso país se vende muitos medicamentos para a ansiedade. Há muita ansiedade até escondida, há vergonha da ansiedade. O que é certo é que vivemos com ela todos os dias. E temos mesmo que refletir sobre ela para que nos possamos tratar enquanto sociedade e deixar, não permitir que os nossos filhos vivam numa sociedade doente e que eles sejam doentes. Porque nós é que criámos isto, esta sociedade é que criou isto. Mas não me querendo desviar e agora só pegando em 2 assuntos que já foram aqui trazidos. Portanto, a natureza, eu cresci e fui educada numa escola 100% rural. E portanto compreendo perfeitamente aquilo que já aqui foi dito, mas ironicamente parece que estamos a fazer um caminho inverso, porque estando eu agora nestas minhas funções, recebemos muitos pedidos das associações dos pais, não estou aqui a dizer nenhuma em concreto, e das direções das escolas para tirarmos natureza das escolas. A natureza não é bem vista nem bem-vinda nas escolas. Portanto, nós frequentemente temos pedidos para que sejam retirados pedaços de relva, de erva, querem tudo pavimentado. As árvores são o maior problema, não só nas escolas como no espaço público. Uma árvore incomoda, não sei como, mas incomoda muita gente. Nas escolas acho que já retirámos todas e depois somos obrigadas a comprar sombreamentos. E portanto isto não faria sentido, mas a verdade é o que faz, é o que está a acontecer. E aliás, se nós estivermos à sombra de uma árvore, essa sombra é completamente uma sombra artificial, muito mais fresca, não tem nada a ver. Mas isto para pegar naquilo que já foi dito aqui. Também o Ricardo no início falou na transferência de competências e de que forma é que essa transferência de competências podia influenciar a realidade escolar, tendo em conta que há municípios que têm um poder muito maior financeiro do que outros. Bom, só para explicar, este processo de transferência de competências tem a ver só com questões muito práticas. Escolas, infraestruturas em si, refeições, atividades de enriquecimento curricular, e acreditamos que a distribuição que é feita pelo Estado tenta ser equitativa. Tentamos, porque até agora ainda não percebemos bem como é que vai ser financiada a remodelação da SPAM, por exemplo. Não percebemos bem, porque nunca será falta de nosso investimento, porque basta ir a uma escola rural e perceber que o investimento que é feito lá, ainda que seja para 11 alunos, é um investimento como se fosse para 100 ou 200. Todas as nossas escolas rurais têm todas as condições iguais a todas as outras. Agora, neste contexto da saúde mental, que é de saúde mental que estamos a falar, daí é que ainda não vi nada de investimento de quem o deve fazer, da saúde. Numa reunião que tivemos do Conselho Local da Ação Social, eu perguntei, porque ainda estávamos em pandemia, ainda fizemos uma reunião com máscara, e eu perguntei ao representante da saúde qual era a resposta que estava a ser dada às crianças, aos jovens. Então tenho um psicólogo para todo o distrito de Setúbal. Acho que a piada está feita, não vale a pena acrescentar mais nada. Um psicólogo para toda a região de Setúbal. Sim senhor, pode-se fazer o pedido, mas pronto, é só um para toda a região de Setúbal. Eu sei que depois cada agrupamento acaba por ter a sua resposta, mas é obviamente e claramente insuficiente, e daí se vê a pouco ou nenhum quase investimento neste assunto que é a saúde mental. Depois tinha aqui uns tópicos, eu se calhar vou lançar ainda, não sei, já vamos longos, tinha aqui pensado, até porque falei com uma psicanalista minha amiga, ela deu-me aqui umas ajudas, e depois por fim vou responder à questão que o Ricardo colocou. Eu de facto concordo com o que aqui já foi dito, que acho que é a nossa sociedade que fez que criou isto. Os natais, por exemplo, eu agora sou mãe, ainda não tive um Natal normal, vou ter agora, mas dos outros natais que me lembro, e tenho de sobrinhos, a entrega de prendas é um corrupio
É um corrupio de uma prenda, toma esta, abre. Eu, ok, toma esta, abre. Ok, que giro, fica ali, nunca mais liga. Toma esta. Portanto, aquilo é um corrupio de prendas que não é nada, aquilo não representa nada para os miúdos já têm imensos presentes, não dão valor e querem sempre mais. Porque se calhar nós, adultos, lhes ensinamos isso, queremos sempre mais. Olha, comprei esta blusa, mas aquela, olha ali, aquela tão gira. Achas que a mãe ficava muito bem. Eu quero sempre mais hoje. E se calhar estamos, desde logo, também a incutir isso nas crianças. Uma das coisas que então a minha psicanalista me disse foi que, e eu não sei se isto faz sentido, a forma como vou dizer, nós hoje, com todas as influências que temos no telemóvel, nós somos influenciados por outros. E os miúdos desde pequenos, porque eu não conheço, não sei, já sou velha para isso, mas acho que há coisas que são TikToks, e eu sou do Facebook e do Instagram, não passo daí. Mas há outras coisas para os mais... YouTube, e os youtubers. E portanto são as influências deles. E desde logo começa a haver uma dificuldade de criar uma identidade, porque a influência é aquela. Então, eu não me desenvolvo ao ponto de saber o que é que eu sou, o que é que quero ser. Porque aquela pessoa é tão fixe, faz coisas tão uau, que eu quero é ser aquela. E portanto, e depois falo com quem sobre isto? Com ninguém. Porque eu chego a casa, a minha mãe quer fazer o jantar, meu pai está a olhar para o telemóvel, não sei se é assim, se é o pai que faz o jantar, se é a mãe que está a olhar para o telemóvel. Acabamos o serão todos a olhar para o telemóvel, para um ecrã, ninguém fala com ninguém. E o miúdo não tem ninguém com quem falar. E porque na escola estão todos a ver o YouTube, aqueles génios, todos querem ser como aquele. E portanto, já não falamos, não conversamos. E o vídeo? Nem pensar. Não, este não, outro. Sempre mais. É o imediato. E não se conversa, e nós não conseguimos descobrir quem somos, nem desenvolver a nossa personalidade, nem perceber que monstro é que está a crescer dentro de nós, que causa aquela dorzinha, porque a ansiedade manifesta-se sempre de alguma forma, porque não conversamos, não chegamos a perceber as nossas próprias emoções. E agora, só para dar resposta ao que o Ricardo perguntou, sim, é claro que a autarquia, não comparando com aquilo que o Estado e que a saúde deveria de fazer a este nível, mas a autarquia pode tentar dar resposta neste sentido. Não começou já este ano, porque temos em cima de nós esse tal processo de transferências que tem sido louco, porque nada faz sentido, nada bate certo, é muito difícil, mas nós tínhamos em cima da mesa um projeto para todo o primeiro ciclo, que está ligado com meditação e com yoga, que seria levar a todas as escolas, a todos os professores, um momento, isto por alguém que percebe do assunto, tentarmos criar um projeto em que todos os dias as crianças pudessem fazer uma atividade que as acalmasse, que levasse a pensar, a concentrar. E até já tínhamos previsto em orçamento, mas de facto, tendo em conta toda esta transferência, gostaríamos que no próximo ano o processo de atividades de enriquecimento curricular decorresse de outra forma e que pudéssemos incluí-las por essa via para chegar a todos os alunos do primeiro ciclo, já pensando um bocadinho nisto e na falta que faz as crianças pararem um bocadinho e terem alguém que lhes diga outras coisas e ouvir outras coisas diferentes e fazer algo que as acalme, que elas próprias tenham ferramentas para que se saibam acalmar. E disse, obrigada, porque acho que já não vou falar, já estamos aqui há tanto tempo e foi um gosto estar aqui na companhia desta mesa. Obrigada. Obrigado. Bom, a Débora é que manda, mas eu não sei quando é que acaba, mas... Perguntas, ninguém tem? Ninguém quer questionar? Eu já agora tenho uma questão para a Marisa, não é só porque é muito prática, portanto... Há bocado falou-se na diferença de um nervosismo
para aquilo que consideramos ansiedade e que olhamos para a ansiedade como uma patologia, não é? E nós pais, às vezes, e eu sou pai também, admito que não consiga perceber o momento em que se dá, ou que se dá essa alteração, ou o que é que nos pode ajudar no sentido de ter a percepção correta em termos de sintomas, acho que... Atenção que eu não sou psicóloga. Perdoem-me os psicólogos que estão na plateia. Eu vou, obviamente, falar daquilo que sei genericamente, em como todas as patologias. Uma coisa é um sintoma, outra coisa é a patologia. Portanto, quando nós começamos a identificar que aquilo interfere na rotina da criança, no dia-a-dia, portanto, na alimentação, nos ritmos de sono, recusas a sair de casa, portanto, é muito difícil estar aqui a dizer especificamente quais é que são os lá está, mas passa muito por aí, portanto, quando aquilo começa a interferir na rotina da criança e a impedi-la de fazer coisas que seriam perfeitamente básicas, normais, diria que era por aí. Ok, se alguém quiser depois no fim também falar individualmente com alguém daqui da mesa, também esteja à vontade, pode não se sentir à vontade para colocar alguma questão e pode aproveitar no fim, tenho a certeza que estão todos disponíveis para o fazer. Bem, vamos encerrar. Temos aqui todos outra vida, não é? E ainda há muita animação lá embaixo. Queria agradecer aqui à nossa plateia, obrigada por terem vindo, por estar aqui um bocadinho à conversa connosco. Para o ano temos mais. Eu queria agradecer aqui a estas pessoas maravilhosas por estarem aqui, terem aceito o convite, terem aceito. Isto foi um festival feito por duas sonhadoras e começámos a escrever, depois de um dia disse: ei pá, era tão giro termos uma rúbrica, como é que vamos fazer isto? Aí, pronto, Ricardo, muito obrigado. Eu disse: David, eu não sei. E ele: olha, tenho a pessoa certa com quem podes falar. O David já sabe que é o caos na minha cabeça. Então, eu queria agradecer a todos. Pronto, vamos dar por encerrado. Se quiserem falar com alguém, estejam à vontade. Um beijinho, até para o ano. Viva a Naturkids e ao nosso festival.